A CIA vem rastreando o Bigfoot há mais de 14 anos, e eu sei bem disso, porque eu fazia parte da equipe responsável por isso. O que começou como uma missão de piada em 1980 se transformou em uma das operações mais sigilosas da história da agência, algo que consumiria 12 anos da minha vida e mudaria tudo o que eu achava que sabia sobre o mundo em que vivemos. Meu nome é Derek Shepard. Tenho 36 anos. Sou ex-agente de campo da Agência Central de Inteligência e esta é a história que eu nunca deveria contar. Mas depois de tudo o que vi, tudo o que aprendi e tudo o que o governo escondeu do povo americano, eu não consigo mais ficar em silêncio. 15 de março de 1994. Eu estava sentado em uma pequena cafeteria em Georgetown, Washington, D.C., vendo a chuva escorrer pelas janelas e me perguntando se este seria o último dia que eu passaria como um homem livre. O café se chamava Murphy's, um lugar que existia desde os anos 50, com bancos de vinil vermelho, piso de linóleo quadriculado e uma jukebox no canto que ainda tocava Patsy Cline e Buddy Holly. O cheiro de café fresco se misturava com gordura de bacon e casacos de lã molhados. Eu o escolhi especificamente porque era barulhento, lotado e o tipo de lugar onde ninguém prestava atenção na conversa dos outros. A correria do almoço estava a todo vapor, garçonetes se movendo entre as mesas, pratos batendo, vozes criando uma parede de ruído branco que dificultaria a vigilância. Pelo menos era o que eu dizia a mim mesmo. À minha frente estava sentado Richard Morrison, um jornalista investigativo do Washington Post, que fez sua carreira expondo segredos do governo. Ele tinha 42 anos, era calvo, com olhos cansados, que já tinham visto muitas reuniões a portas fechadas e documentos censurados. Usava um terno cinza amassado, que já viu dias melhores, com uma mancha de café na lapela esquerda que ele não tinha notado, ou não se importava. Seu gravador estava sobre a mesa entre nós, um pequeno Sony preto com uma luz vermelha piscando firmemente. Ao lado, um bloco de anotações amarelo, já coberto com notas de nossas conversas por telefone na última semana. Ele ficou cético no início, quando entrei em contato por um e-mail criptografado, mas os documentos que enviei como uma prévia o fizeram mudar de ideia rapidamente. Agora ele estava sentado à minha frente, tentando processar o que eu estava prestes a lhe contar. "Deixa eu ver se entendi direito", disse Morrison, inclinando-se para a frente e baixando a voz, apesar do barulho ao nosso redor. "Você está me dizendo que a Agência Central de Inteligência, a mesma organização que deveria estar focada em ameaças estrangeiras e segurança nacional, tem mantido uma operação ativa para rastrear e monitorar o Bigfoot, uma criatura que a maioria das pessoas acredita ser um mito desde 1980, e você fez parte dessa operação?" "É exatamente isso que estou te dizendo", eu disse, tomando um gole do meu café. Estava morno, mas eu precisava de algo para fazer com as mãos. Por fora, elas estavam firmes, mas meu coração estava disparado como se eu tivesse acabado de correr uma maratona. O que eu estava prestes a fazer poderia me mandar para uma prisão federal pelo resto da minha vida. Os segredos que jurei guardar, as informações confidenciais que estava prestes a revelar. Cada palavra seria uma violação da minha autorização de segurança e dos acordos de confidencialidade que assinei quando entrei para a agência em 1982. Eu poderia ser acusado de espionagem, traição, roubo de documentos confidenciais. Eles poderiam me jogar numa cela e jogar a chave fora, mas eu não me importava mais. Certas verdades eram importantes demais para continuarem enterradas. E depois do que vi em meus 12 anos no projeto Silverback, eu sabia que o povo americano merecia saber o que seu governo andava escondendo nas florestas do Noroeste Pacífico. "Por quê?", perguntou Morrison. "Por que a CIA se importaria com um criptídeo que a maioria das pessoas acha que é uma farsa?" "Porque não é uma farsa.
eu disse, simplesmente. O Bigfoot é real. Existem múltiplas populações em toda a América do Norte, principalmente no Noroeste Pacífico, mas também em bolsões nos Apalaches, no norte de Minnesota e em partes do Canadá, e o governo sabe sobre eles desde pelo menos o final dos anos 70. A caneta de Morrison se movia rapidamente em seu bloco de anotações, mesmo com o gravador ligado. Como isso começou? Como a CIA se envolveu? Respirei fundo, organizando meus pensamentos. Essa história esteve trancada dentro de mim por 12 anos, se repetindo em minha cabeça durante noites sem dormir, esperando o momento em que eu finalmente poderia contar a alguém. Começou em 1979, antes mesmo de eu entrar para a agência. Um guarda florestal chamado Tom Hendricks, no estado de Washington, relatou uma série de incidentes envolvendo um primata desconhecido, roubando comida de acampamentos na Floresta Nacional de Gifford Pinchot. Mas não eram ataques de urso comuns. Os relatos eram consistentes, detalhados e profundamente perturbadores. A comida era retirada de coolers trancados, que pareciam ter sido abertos com manipulação deliberada das travas e não arranhados até abrir. Os acampamentos eram abordados durante a noite, mas nenhuma pegada era encontrada, exceto por enormes pegadas bípedes, algumas medindo mais de 45 centímetros de comprimento. E Hendricks era confiável, ex-Army Ranger, com 2 passagens pelo Vietnã. Não era o tipo de cara que inventa histórias mirabolantes ou vê coisas que não existem. Morrison escrevia rapidamente, sua caneta arranhando o papel. Eu continuei. As autoridades locais não conseguiram explicar. Enviaram uma equipe, encontraram as pegadas, fizeram moldes, mas ninguém queria dizer o que realmente estavam pensando. Então, passaram o caso para cima e, eventualmente, chegou à CIA por uma rota indireta. Primeiro foi para o Departamento do Interior como uma questão de vida selvagem. Depois para a NSA, quando estavam revisando dados de satélite da área e detectaram assinaturas térmicas incomuns, grandes assinaturas de calor bípedes, se movendo por zonas onde nenhum humano deveria estar, movendo-se a velocidades e por terrenos que não correspondiam a nenhum animal conhecido. A NSA passou o caso para nós porque era território doméstico e havia preocupações imediatas de que pudesse estar relacionado à atividade soviética. Morrison ergueu uma sobrancelha, parando de tomar notas. Atividade soviética? Nas florestas de Washington? Isso foi em 1979, lembrei-o. A Guerra Fria ainda estava com tudo. O Muro de Berlim ainda estava de pé. A União Soviética era nossa principal adversária e a paranoia era alta. A teoria inicial, e eu não estou inventando isso, era que os soviéticos poderiam estar realizando algum tipo de operação de reconhecimento em territórios remotos do Zimbabwe, talvez testando nossas capacidades de monitoramento ou procurando locais para esconder equipamentos. Havia preocupações sobre agentes adormecidos, esconderijos de suprimentos, esse tipo de coisa. Então, a CIA formou uma pequena força-tarefa para investigar discretamente. Eles a chamaram de Projeto Silverback, nomeado em homenagem ao gorila das montanhas macho, o que já dá uma ideia do que algumas pessoas já suspeitavam, mas não estavam prontas para dizer em voz alta. E o que eles encontraram? Eu sorri sombriamente, a memória voltando com tudo. Não eram soviéticos, algo muito mais interessante e muito mais difícil de explicar. Em junho de 1980, a Força-Tarefa teve seu primeiro contato visual confirmado com uma criatura Bigfoot na Floresta Nacional Olympic, a cerca de 64 quilômetros a sudoeste de Port Angeles. A criatura tinha uns 2,5 metros de altura, coberta por um pelo marrom escuro que era mais longo e desgrenhado do que o de qualquer símio que eu já tinha visto em fotos.
Tinha ombros enormes, braços que passavam dos joelhos e se movia com um andar bípede que era distintamente humanoide, mas com uma fluidez quase sobrenatural. O rosto, o que podíamos ver através de binóculos a uns 180 metros de distância, era mais achatado que o de um símio, mais parecido com o de um humano, com uma sobrancelha pronunciada e olhos fundos que refletiam a luz como os de um gato. Não era humano. Definitivamente não era nenhuma espécie conhecida de símio. Era algo completamente diferente. Morrison estava me encarando agora, a caneta pairando sobre o papel. Você está falando sério? Você realmente o viu? Completamente sério. A equipe me incluía. Eu tinha acabado de sair do treinamento na fazenda com apenas 22 anos e fui designado como agente de campo júnior porque eles precisavam de alguém jovem e em forma o suficiente para aguentar o terreno. Havia 3 agentes seniores comigo, todos operadores de campo experientes que haviam trabalhado em todos os lugares, da América Central ao Sudeste Asiático. E tínhamos uma bióloga da vida selvagem da UC Berkeley, chamada Dra. Patricia Chen, que recebeu autorização de segurança especificamente para esta missão. Ela passou anos estudando o comportamento de primatas e estava lá para nos ajudar a entender com o que estávamos lidando. Rastreamos a criatura por 3 dias através de um dos terrenos mais difíceis que você pode imaginar. Floresta densa, ravinas íngremes, áreas onde a vegetação rasteira era tão espessa que não se via a 1,5 metros à sua frente. Quando finalmente a vimos, observando-a se mover por uma clareira ao amanhecer, isso mudou tudo o que pensávamos saber sobre o mundo natural. Como assim? Inclinei-me para a frente, baixando a voz, embora o café fosse barulhento o suficiente para que ninguém pudesse nos ouvir. Porque era inteligente, Morrison. Não uma inteligência animal, nem mesmo de nível de chimpanzé ou gorila. Inteligência de nível humano, talvez até maior. Sabia que estávamos rastreando-a desde o início. Deixava pistas falsas, galhos quebrados apontando na direção errada, pegadas que levavam a becos sem saída. Refazia sua rota várias vezes, movendo-se em círculos para nos confundir. Até criava distrações, jogando pedras em uma direção enquanto se movia em outra. A Dra. Chen disse que nunca tinha visto nada parecido. Isso não era instinto, não era comportamento aprendido, observando outros animais. Isso era pensamento tático, resolução de problemas, enganação deliberada. Era algo que entendia que estávamos caçando-o e estava ativamente tentando nos evitar usando técnicas sofisticadas de contra-rastreamento. Tirei uma pasta da minha maleta, uma pasta Manila gasta que eu carregava comigo na última semana, sem nunca perdê-la de vista. Dentro havia cópias de documentos que eu fiz antes de deixar oficialmente a agência, cópias xerox de materiais confidenciais que poderiam me render acusações de espionagem, roubo de propriedade do governo e uma dúzia de outros crimes federais se o Departamento de Justiça decidisse me processar. Minhas mãos tremeram levemente enquanto eu a deslizava pela mesa. Era isso. O ponto sem volta. Estes são relatórios de incidentes de 1980 a 1985, eu disse mantendo a voz firme. Avistamentos documentados, dados de rastreamento, estimativas populacionais, observações comportamentais, até mesmo análises preliminares de DNA. Tudo classificado como ultra-secreto, exigindo autorização de palavra-código. O tipo de material que fica trancado em cofres dentro de outros cofres. Morrison abriu a pasta lentamente, seus olhos se arregalando enquanto examinava os documentos. Seu dedo traçou os carimbos de classificação vermelhos na parte superior e inferior de cada página. Derek, isto tem carimbos de classificação, selos oficiais, números de controle de documentos. Se isso for real, é real. Posso te garantir, e tenho mais guardado em 3 locais diferentes.
fotografias tiradas com lentes teleobjetivas de posições ocultas, mostrando imagens nítidas de várias criaturas, moldes de gesso de pegadas, alguns mostrando cristas dérmicas e outros detalhes anatômicos que seriam quase impossíveis de falsificar. Amostras de pelo que foram coletadas de árvores e analisadas em um laboratório particular sob uma história de fachada. Até gravações de áudio de vocalizações, sons que não correspondem a nenhuma espécie de primata ou animal conhecido. A análise de DNA por si só, se um dia se tornasse pública, reescreveria completamente nossa compreensão da evolução humana e da árvore genealógica dos primatas. As mãos de Morrison tremiam agora, enquanto ele segurava uma das páginas, o que o DNA mostrou. Essa é a parte realmente louca, eu disse olhando ao redor do café para ter certeza de que ninguém estava prestando atenção em nós. As amostras mostraram um perfil genético que era notavelmente próximo ao humano, mas distintamente diferente em áreas-chave. Perto o suficiente para ser classificado dentro do gênero Homo, o mesmo gênero dos humanos modernos, mas divergente o suficiente para ser considerado uma espécie ou subespécie separada. Os geneticistas que consultamos, todos com as mais altas autorizações de segurança que você pode imaginar, teorizaram que poderia ser uma população sobrevivente de Homo erectus, uma espécie que pensávamos ter sido extinta há centenas de milhares de anos. Ou possivelmente um ramo desconhecido da árvore genealógica dos hominídeos que se separou de nossos ancestrais talvez 1 milhão de anos atrás e evoluiu em paralelo. De qualquer forma, estávamos diante de algo que desafiava tudo o que os antropólogos pensavam saber sobre as origens humanas e a evolução dos primatas. Alguns dos cientistas queriam publicar imediatamente, trazer a comunidade acadêmica, iniciar um programa de pesquisa adequado, mas o governo barrou isso rapidinho. Implicações demais, perguntas demais que ninguém sabia como responder. Morrison largou a caneta, sua expressão séria. Derek, você entende o que está afirmando aqui? Você está dizendo que o governo tem provas de que o Bigfoot existe e manteve isso em segredo por 14 anos? Provavelmente por mais tempo. Estou te contando o que sei do meu envolvimento a partir de 1980. Mas há indícios nos arquivos confidenciais de que o governo sabe sobre essas criaturas desde pelo menos os anos 60, talvez antes. Há referências a algo chamado Operação Tall Timber dos anos 50, para a qual nunca obtive autorização para ver. Por que manter em segredo? Por que não anunciar essa descoberta? Esta seria uma das descobertas científicas mais significativas da história da humanidade. Eu ri, mas não havia humor naquilo, apenas amargura e frustração que se acumularam por anos. Pense nisso, Morrison. Pense de verdade no que aconteceria se o governo desse uma coletiva de imprensa amanhã e anunciasse que existe uma espécie desconhecida de primata humanoide, possivelmente uma espécie humana arcaica sobrevivente, vivendo nas florestas americanas. O que acontece depois? Ele começou a responder, mas eu continuei. Caos. Caos total e absoluto. Primeiro, você teria pânico imediato nas comunidades rurais do Noroeste Pacífico. As pessoas que vivem perto dessas florestas, que fazem trilhas, acampam e caçam nessas áreas, ficariam apavoradas. Elas exigiriam ação, proteção, respostas. Depois, você teria todo Zé Ninguém com uma arma e sonhos de glória, tentando atirar em um para ter como troféu, para ser a pessoa que traz a prova para ser famoso. Estamos falando de milhares de civis armados invadindo áreas selvagens remotas. Em seguida, os cientistas chegariam em massa, exigindo acesso imediato, querendo montar estações de pesquisa, capturar espécimes, conduzir estudos. Grupos ambientalistas exigiriam proteção federal imediata, preservação maciça de habitat,
possivelmente milhões de acres reservados como áreas protegidas. A indústria madeireira ia pirar, porque enormes faixas de terra lucrativa para a extração de madeira estariam fora dos limites. E isso tudo antes mesmo de começar a abordar as complicações legais, que são absolutamente desconcertantes. Complicações legais? Morrison escrevia o mais rápido que podia, tentando acompanhar. Se essas criaturas são inteligentes, e elas absolutamente são, qual é o status legal delas sob a lei dos Inuit? São animais, o que significa que são propriedade, recursos a serem gerenciados como veados ou alces. Ou são outra coisa, elas têm direitos. São consideradas pessoas perante a lei? Se alguém atira em uma, é caça ou é assassinato? Homicídio culposo? E se uma delas ferir ou matar um humano? É um ataque de animal selvagem ou uma agressão? Elas podem ser responsabilizadas criminalmente? Podem possuir terras? Têm direito aos territórios que habitam há milhares de anos? O governo não poderia responder a nenhuma dessas perguntas sem primeiro revelar que as criaturas existem, o que abriria toda aquela caixa de Pandora que acabei de descrever. Então eles decidiram, bem no início, que a opção mais segura era manter tudo classificado nos mais altos níveis, monitorar as populações discretamente e torcer para que o segredo nunca vazasse. Apenas continuar empurrando o problema com a barriga e deixar alguma futura administração lidar com as consequências. Morrison escrevia furiosamente, sua caneta se movendo pela página tão rápido que pensei que poderia rasgar o papel. Você disse populações no plural. De quantos grupos estamos falando? Onde eles estão? Até meu último briefing oficial no final de 1993, pouco antes de eu deixar a agência, havíamos identificado 17 grupos ou unidades familiares distintas nos Estados Unidos continentais e no sul do Canadá. As estimativas populacionais variavam de 200 a 300 indivíduos no total, embora esses números pudessem ter uma margem de erro de 20 ou 30% para mais ou para menos, porque contá-los é incrivelmente difícil. São populações pequenas e dispersas, vivendo nas áreas selvagens mais remotas que você pode imaginar. Lugares onde os humanos raramente vão, onde a floresta é tão densa e o terreno tão acidentado que até mesmo os trilheiros experientes os evitam. A maior concentração estava na Cordilheira das Cascatas de Washington e Oregon. Talvez 80 a 90 indivíduos espalhados por vários grupos familiares. Depois, havia populações menores na Península Olympic, nas montanhas rochosas do norte em Montana e Idaho, bolsões de natureza selvagem nos Apalaches, na Virgínia Ocidental e no leste de Kentucky, na área de Boundary Waters, no norte de Minnesota e em vários locais na Colômbia Britânica e em Alberta. E a CIA tem rastreado todos eles? Não apenas rastreado, corrigi. A operação era muito mais abrangente do que isso. Estávamos monitorando seus movimentos usando uma combinação de equipes de vigilância terrestre, câmeras ativadas por movimento escondidas em seus territórios e até imagens térmicas de satélite durante os principais períodos de migração. Estávamos documentando seu comportamento, suas estruturas sociais, seus padrões de alimentação, movimentos sazonais, tudo o que podíamos observar sem contato direto. Tínhamos antropólogos analisando seu uso de ferramentas, linguistas estudando suas vocalizações, geneticistas analisando amostras de pelo e fezes que coletávamos, ocasionalmente até intervínhamos quando eles se aproximavam demais das populações humanas, usando dissuasores sonoros e barreiras de odor para guiá-los de volta para áreas mais profundas da floresta. Tínhamos equipes de campo mobilizadas o ano todo em áreas-chave, revezando a cada 6 semanas para evitar detecção. Eu, pessoalmente, passei a maior parte de 1983 a 1987 no Noroeste Pacífico, vivendo em postos de observação remotos,
às vezes por meses, fazendo nada além de vigilância do Bigfoot. Isso consumiu minha vida por completo. Isso é loucura, murmurou Morrison. Como isso se manteve em segredo? Quantas pessoas sabem? Dentro da CIA, talvez umas 50 pessoas no total ao longo dos anos. A maioria dos agentes de campo, analistas que processavam os dados, um punhado de altos funcionários. Fora da agência, havia contratados, geneticistas, especialistas em vida selvagem, todos investigados e com autorização, talvez mais umas 30 pessoas. Todos assinaram acordos de confidencialidade que os mandariam para a prisão perpétua se falassem. A operação era compartimentada. A maioria das pessoas só conhecia sua parte. Então, por que você está falando agora? Depois de 12 anos guardando esse segredo, por que se apresentar? Fiz uma pausa, escolhendo minhas palavras com cuidado. Esta era a parte da história que ainda me mantinha acordado à noite, que mudou fundamentalmente como eu via o programa e meu papel nele. Em 1993, algo aconteceu que me fez perceber que o programa havia mudado, que tínhamos perdido o rumo do que deveríamos estar fazendo. Por anos, operamos sob um princípio estrito de apenas observação. Não interferir, não engajar, não fazer contato, apenas documentar e proteger a distância, essa era a diretriz principal. Mas em setembro de 93, uma equipe de campo a cerca de 48 quilômetros a sudeste de Packwood, Washington, na Floresta Nacional de Gifford-Pinchot, encontrou uma criatura Bigfoot ferida. Tinha sido baleada, provavelmente por um caçador que a confundiu com um urso com pouca luz, ou talvez alguém que sabia exatamente no que estava atirando. A criatura tinha levado pelo menos 2 tiros do que parecia ser um rifle de alta potência, um no ombro e outro no abdômen inferior. Estava sangrando muito, movendo-se lentamente, claramente em sofrimento e morrendo. Morrison se inclinou para a frente, sua expressão intensa. O que aconteceu com ela? O líder da equipe comunicou. O protocolo padrão seria observar a distância, documentar o que aconteceu e deixar a natureza seguir seu curso. Mas a chamada subiu na cadeia de comando até a alta liderança, e a decisão veio de cima. Essa era uma oportunidade que não podíamos deixar passar. Uma chance de estudar um de perto, vivo. Uma chance de aprender tudo o que tentávamos aprender à distância por 13 anos. Então eles autorizaram uma operação de recuperação. Usamos tranquilizantes, sedativos de alta dose que levaram 3 dardos para finalmente derrubar a criatura. Nós a transportamos de helicóptero para uma instalação segura, uma estação de pesquisa que havia sido construída anos antes em antecipação a algo assim, escondida nas profundezas das montanhas Cascade, fora de todos os mapas, acessível apenas por via aérea, e eu fiz parte da equipe que ficou com ela naqueles 3 dias finais. Parei, a memória voltando com uma clareza dolorosa. Morrison esperou, sentindo que eu precisava de um momento. Eu argumentei contra. Continuei finalmente. Minha voz mais baixa agora. Argumentei que essas criaturas sobreviveram por tanto tempo precisamente porque permaneceram escondidas, longe de nós, que capturar mesmo uma moribunda, mesmo com as melhores intenções, era uma traição fundamental a tudo o que o programa deveria representar. Deveríamos estar protegendo-as, não explorando-as. Mas fui voto vencido. A oportunidade era valiosa demais, disseram eles. Pense no que poderíamos aprender, disseram eles. E então nós fizemos. Ela sobreviveu? Balancei a cabeça, sentindo o peso da culpa que carregava há meses. Ela morreu no 3º dia. Os ferimentos eram muito graves, a perda de sangue muito extensa, ou talvez o estresse do cativeiro tenha sido mais do que seu sistema poderia suportar. Mas antes de morrer, passei horas naquela sala de observação, observando-a através de um vidro reforçado, e vi algo que me assombra até hoje. Quando ela olhava para nós,
Quando fazia contato visual através daquele vidro, havia compreensão em seus olhos, não medo animal, não simples confusão. Algo muito mais profundo. Ela sabia o que éramos, sabia o que estávamos fazendo com ela, e naquelas horas finais parou de lutar. Apenas ficou lá, nos observando com aqueles olhos profundos e inteligentes, e eu percebi que tínhamos violado algo fundamental. Tínhamos cruzado uma linha que nunca poderia ser descruzada, e ao fazê-lo, traímos uma confiança que levamos 13 anos para construir. Foi quando você decidiu sair? Foi quando decidi que o povo americano merecia saber a verdade, que essas criaturas existem, que são inteligentes, possivelmente tão inteligentes quanto nós, que estão em perigo de extinção, com apenas algumas centenas de indivíduos restantes na natureza, e que o governo as mantém em segredo há décadas, não para proteger a segurança nacional, mas para evitar perguntas difíceis. Perguntas sobre nosso lugar no mundo, sobre o que devemos a outras espécies inteligentes, sobre quanta natureza selvagem estamos dispostos a preservar, sobre as implicações morais de compartilhar o planeta com outra espécie senciente que estava aqui muito antes de construirmos nossas cidades e estradas. Essas são perguntas que a democracia exige que respondamos abertamente, não que as escondamos em arquivos confidenciais que ninguém nunca vê. Morrison ficou em silêncio por um momento, processando tudo. Então ele perguntou: "O que você espera conseguir ao tornar isso público?" "Eu quero que as pessoas saibam que eles existem. Quero que os cientistas os estudem abertamente. Quero proteções ambientais para seus habitats. E quero que o governo seja responsabilizado por manter esse segredo por tanto tempo. Essas criaturas merecem mais do que serem escondidas como um segredo embaraçoso. Você sabe que eles virão atrás de você? O governo não vê com bons olhos vazamentos como este, especialmente de ex-agentes de inteligência." "Eu sei. É por isso que fiz cópias de tudo: documentação, fotografias, análises de DNA, mapas de centros populacionais, gravações de áudio, tudo. Está tudo guardado em vários locais seguros, com instruções para ser divulgado publicamente se algo acontecer comigo, uma apólice de seguro." Morrison assentiu lentamente. Então sua expressão mudou. Seus olhos passaram por mim em direção à entrada e vi seu rosto empalidecer. "Derek, não se vire, mas tem um homem que acabou de entrar, capa de chuva escura, parado perto da porta. Ele está nos observando." Meu sangue gelou. Mantive minha postura relaxada, casual, mas cada nervo do meu corpo entrou em alerta máximo. Mudei um pouco no meu assento, o suficiente para ver o reflexo do homem no porta-guardanapos cromado em nossa mesa, capa de chuva escura, ainda pingando chuva. Cabelo bem cortado, precisão militar. A maneira como ele se postava, como se mantinha. Aquela imobilidade antinatural que só vem com treinamento. Seus olhos varriam o local metodicamente, profissionalmente, e quando pousaram em nossa mesa, ali ficaram. Ele não estava ali para tomar café. Inclinei-me sobre a mesa e baixei ainda mais a voz, mal acima de um sussurro. "Nosso tempo acabou. Precisamos encerrar isso." O sino acima da porta do Murphys tinha parado de tilintar, mas o peso no ambiente não havia diminuído. Pelo contrário, tinha ficado mais pesado. O homem de capa de chuva escura sacudiu a água dos ombros com um movimento casual que era controlado demais. Deliberado demais. Ele examinou as mesas novamente, seu olhar demorando em cada cliente por uma fração de segundo a mais que o normal, catalogando rostos, posições, saídas. Então, ele caminhou até o balcão e sentou-se em um dos bancos de vinil vermelho sem pedir nada. Nem sequer fingiu olhar um cardápio. Apenas ficou ali, com as mãos cruzadas sobre o balcão, observando o nosso reflexo no espelho atrás das cafeteiras. Mantive meu tom de voz estável, de conversa, como se fôssemos apenas dois amigos batendo papo tomando um café. "Não reaja.
Continue escrevendo, ele está nos observando, provavelmente desde que chegamos. Pode ser da CIA, do DoD, pode ser um contratado, não importa. O que importa é que precisamos sair, agora mesmo, com naturalidade, saídas separadas. A mão de Morrison tremia levemente enquanto ele escrevia, mas, para seu crédito, ele não se virou. Você disse que esperava que eles viessem atrás de você. Não pensei que seria tão rápido. Pensei que teríamos mais tempo. Deslizei para fora do banco lentamente, deixando algumas notas amassadas na mesa. O suficiente para cobrir o café e uma gorjeta decente. Morrison hesitou por um segundo. Depois começou a guardar o gravador no bolso do casaco. Suas mãos tremiam mais agora, atrapalhando-se com o aparelho. Mantenha os documentos escondidos, sussurrei, enquanto me levantava vestindo minha jaqueta. Não com você, não em casa, em algum lugar que eles não pensem em procurar. E Morrison, tome cuidado. Essa gente não brinca em serviço. Ele assentiu, o rosto pálido, mas determinado. Ao me levantar completamente, vi o homem de capa de chuva com o canto do olho. Ele ergueu uma caneca de café que alguém deve ter colocado ali sem que eu percebesse. Ele não bebeu, não a levou aos lábios. Apenas a segurou, os dedos envolvendo a cerâmica, o vapor subindo, esperando, observando. Caminhei em direção ao corredor dos banheiros no fundo do café, mantendo meu passo normal, sem pressa. Atrás de mim, ouvi Morrison juntando suas coisas, movendo-se em direção à porta da frente. O homem de capa de chuva não seguiu nenhum de nós, ainda não. Ele apenas ficou ali, com aquela caneca de café nas mãos, perfeitamente imóvel. No corredor estreito que levava aos banheiros, eu podia sentir o cheiro de gordura da cozinha e de fumaça de cigarro velho impregnado nas paredes. Passei pela saída dos fundos para um beco de serviço. O ar frio de março bateu no meu rosto imediatamente, trazendo o cheiro de chuva e lixo. O beco estava vazio, exceto por algumas lixeiras e caixas de papelão empilhadas. Eu não corri. Correr chamaria a atenção, e poderia haver outros observando. Caminhei até a esquina, forçando-me a manter um ritmo normal, e olhei para trás, para a entrada do café. O homem de capa de chuva não estava mais no balcão. Não estava do lado de fora, na rua. Não estava no beco. Ele simplesmente tinha sumido, como se nunca tivesse estado ali. E de alguma forma isso era mais aterrorizante do que se ele estivesse me seguindo. Não fui para casa. Fui direto para um depósito em Arlington, onde guardava cópias de segurança de arquivos, mapas e fotografias não reveladas do Silverback. Fiquei lá até a noite. Às 7h10, o telefone fixo preso à parede de blocos de concreto tocou. Ninguém tinha aquele número. Eu não atendi, tocou de novo. Eu atendi. Você está se movendo rápido demais, Shepard. A voz era familiar. Leland Shaw, ex-diretor adjunto que supervisionou vários programas extraoficiais no final dos anos 80, ele nunca esteve oficialmente ligado ao Silverback, mas de alguma forma sempre sabia de tudo. Você precisa parar, disse Shaw calmamente. Há pessoas que não querem que essa história vaze. É por isso que ela tem que vazar. Ele suspirou. Derek, me escute. Você está cometendo um erro. Pensa que está fazendo a coisa certa, mas não está vendo o tabuleiro inteiro. Eu vi o suficiente. Você viu peças. Peças são perigosas. Ele fez uma pausa. Aquela criatura que vocês recuperaram em 93, você acha que aquilo foi um incidente isolado? Acha que foi ferida por acaso? Meu peito se apertou. O que você está dizendo? Havia interesses conflitantes, grupos dentro e fora do governo que acreditavam que esses seres não deveriam ter permissão para vagar sem controle. Alguns achavam que representavam uma ameaça desconhecida à segurança nacional. Outros achavam que eram uma oportunidade. Biologia, defesa, antropologia, escolha sua área. Alguém os quer. Você está justificando o que aconteceu. Não.
Estou explicando. Alguns de nós queriam mantê-los seguros, estudar à distância, deixá-los em paz. Outros queriam uma vantagem. E neste momento, as pessoas erradas estão ganhando. Agarrei o telefone. Então nos ajude. Estou ajudando, disse ele em voz baixa. Estou te dizendo para desaparecer. Você não pode vencer essa luta. Eles vão enterrar a verdade antes que você possa publicar. E vão enterrar você também. Já estou envolvido demais. Então, pelo menos proteja os outros. Os agentes que te ajudaram, o jornalista, todos que você já envolveu. A linha ficou em silêncio por um momento. Então, Shaw falou novamente. Existem mais deles, Derek. Mais do que seus dados jamais mostraram. Eles não estão extintos, ainda não. Mas se você forçar a barra, eles estarão. O telefone clicou. Ele havia desligado. Fiquei ali sob a luz fluorescente fraca, olhando para o receptor silencioso. Aquilo foi uma ameaça? Um aviso? Ambos? Coloquei os documentos restantes em uma mochila, tranquei o depósito e desapareci na noite. Por 3 dias, eu sumi. Motéis baratos, pagamentos em dinheiro, sem ligações, sem movimentos previsíveis. No 4º dia, Morrison me contatou através de uma mensagem codificada que havíamos combinado. Um cartão postal em branco, exceto por 1 hora e um endereço. 9h30 no Rock Creek Park. Cheguei mais cedo. O parque estava silencioso, exceto pelo tráfego distante. As folhas molhadas brilhando sob os postes de luz. Morrison esperava em um banco, o casaco bem fechado. Ele parecia exausto e com medo. Você falou com alguém, disse ele. Eu assenti. Eu também. Ele enfiou a mão no casaco e me entregou um envelope. Dentro havia fotografias, imagens de vigilância em preto e branco. Um armazém, um caminhão de carga, homens carregando um caixote comprido sob holofotes. Onde você conseguiu isso? Perguntei. Uma fonte. Alguém de dentro de Fort Detrick. Disseram que o caixote de Packwood nunca entrou na instalação principal. Foi redirecionado para um empreiteiro particular na Virgínia. Eu expirei. Então as amostras se foram. E o corpo? Ele balançou a cabeça. Nenhum registro, nenhum número de arquivo. Nada. Olhei para as fotos. Uma imagem mostrava 2 homens parados ao lado do caixote. Suas silhuetas não eram claramente visíveis, mas um gesto era inconfundível. Um deles parecia estar verificando o pulso de algo lá dentro. Isso foi tirado há 3 semanas, disse Morrison. O que significa que o que quer que esteja lá dentro não está morto. O ar ficou rarefeito. Isso não é possível. Achei que você deveria ver isso antes de publicarmos. Publicarmos? Virei-me para ele. Depois disso, você ainda quer? Sim, e eu vou, com ou sem você. Admirei sua convicção e também a temi. Temos o suficiente para ir a público, disse ele. Documentos, fotografias, mapas, testemunhas, nós publicamos, depois lidamos com as consequências. O vento aumentou, espalhando folhas pelo caminho. E quanto a Shaw, ele acha que revelar isso os mata. Morrison olhou para mim, ou os protege. A luz do sol é a única defesa contra pessoas que operam nas sombras. Um galho estalou em algum lugar na mata. Nós 2 congelamos. Então, um som, não um rugido, nem um rosnado. Um chamado baixo e ressonante, quase como uma conversa. Ele viajou pelas árvores com uma calma estranha, nem hostil, nem urgente. Eu já tinha ouvido aquele chamado antes, em 1986. A 800 metros de distância, uma presença logo além da linha das árvores. Os olhos de Morrison se arregalaram. Ele sussurrou. São eles? Outro chamado respondeu de mais fundo na mata. Depois, silêncio. Eles têm nos seguido, eu disse, mantendo a voz baixa. Talvez observando. Eles sabem que algo está acontecendo. Talvez saibam que estamos contando a história deles. Morrison olhou ao redor, inquieto. O que fazemos? Respirei fundo. Vamos terminar o que começamos. Afastei-me do som.
adentrando mais o caminho iluminado. Morrison me seguiu. Você vai publicar, eu disse, mas com cuidado. Protegemos seus habitats, não revelamos as coordenadas, liberamos o suficiente para provar que eles existem. Nada que ajude caçadores ou contratados. E se o governo retaliar? Eles vão. Mas uma vez que a verdade for pública, eles não podem apagá-la. Chegamos ao estacionamento. Morrison parou. O que acontece com você? Dei de ombros. Talvez eu seja preso. Talvez eu desapareça, mas não importa. Uma vez que o público souber, nada volta para a caixa. Ele assentiu lentamente. Publicaremos na segunda-feira. Se você precisar de um lugar seguro, não vou precisar. Já vivi nas sombras por tempo demais. Trocamos um último olhar. Respeito, medo, propósito. Então, seguimos caminhos separados. Enquanto eu caminhava para o meu carro, outro chamado suave ecoou da mata. O mesmo tom deliberado, observando, esperando. Eu não olhei para trás. Em algum lugar lá fora, um povo antigo de 2,5 metros de altura estava decidindo se confiava na humanidade uma última vez, e eu estava rezando para que a gente não estragasse tudo.